Se você não tiver essa maturidade emocional, se você não tiver um mínimo de autoconhecimento, você vai fugir disso, igual o diabo foge da cruz, que é a responsabilidade. Qual a responsabilidade nesse problema que está acontecendo na sua vida? E muitas pessoas dizem assim para mim: nenhuma, não fui eu que criei. E enquanto eu não reconheço a minha parcela de responsabilidade no problema que estou vivendo, eu tenho pouca capacidade de resolver. E muito provavelmente esse problema vai se repetir até que eu entenda qual a minha responsabilidade e eu pare de fazer aquilo que vem gerando o problema. Vou dar um exemplo para vocês. Com o cenário da pandemia, por exemplo. A pandemia nos afastou do convívio social, muitas empresas fecharam, muitas pessoas não tiveram condições financeiras de sustentar a própria família, muitas pessoas não conseguiram manter seu trabalho e uma infinidade de situações. Foi um problema que foi gerado por uma situação externa, certo? Ninguém tem o controle sobre a pandemia, mas eu tenho o controle do impacto que a pandemia causou na minha vida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a pandemia começou, eu dependia 100% da minha empresa de treinamentos, da Aerotreinamento. Eu poderia atender na clínica, eu poderia dar mentorias online, mas eu não fazia isso. A minha energia estava focada na minha empresa. A culpa é da pandemia? Sim. Eu não poderia prever. Mas eu poderia prever que se algo desse errado, eu não tinha como me estruturar. Então, quando veio a pandemia, eu falei, putz, e agora? Eu precisei criar soluções para um problema que inicialmente parece que não é meu, mas se eu tivesse pensado nele antes, que algo poderia dar errado nesse caminho, eu poderia ter planejado alternativas para não viver esse problema. Obviamente que eu consegui muito rapidamente ir para os atendimentos clínicos individuais, coloquei a mentoria no online também e eu consegui passar esse período da pandemia muito bem. Mas muito se fala, por exemplo, de pessoas com reserva de emergência e muitas pessoas não têm essa reserva de emergência, certo? Perde o emprego, vai passar fome, mas você não sabia que isso podia acontecer? Então, de uma certa forma, a gente também negligencia coisas que podem acontecer na nossa vida. Eu acho que a gente não pode fazer planejamentos baseados no sofrimento, mas os nossos planejamentos, eles precisam ser pensados, eles precisam ser analisados. Aonde que pode dar errado? Aonde que eu posso encontrar um problema que talvez eu não esteja enxergando? Porque nesse planejamento, é óbvio que ele não vai dar 100% certo. Nenhum planejamento é 100% certeiro, né? Eu não planejei as possibilidades. E tem muitas coisas que a gente não vai conseguir prever e planejar, como a pandemia. Foram 2 anos e tanto de pandemia. Se não tivessem possibilidades, mas aquele problema inicial, aí vem a capacidade evolutiva. Aquele problema gerado pela pandemia me fez sair da zona de conforto e buscar alternativas para resolver um problema. A minha responsabilidade foi não ter me consolidado antes do problema vir. Eu teria sofrido talvez menos, talvez sim. Mas mesmo assim, imediatamente eu consegui sair disso. Então, a nossa vida se resume muito, os nossos resultados, na capacidade que eu tenho de resolver esses problemas que se apresentam na minha vida. Se você é uma pessoa que pouco vem investindo tempo, dinheiro em processos de autoconhecimento, muito provavelmente o seu nível de maturidade emocional está muito pititico. E quando a gente não tem maturidade emocional para enxergar o nosso mundo, para enxergar como o mundo impacta o que está dentro de mim, eu tenho muito pouca maturidade para resolver os meus problemas. E aí eu crio uma dependência de outras pessoas. Eu preciso da aprovação, eu preciso do consentimento, eu preciso que outras pessoas resolvam o meu problema. Mas até quando? Porque se você está me assistindo aqui nesse momento, você já faz parte da vida adulta. Então já passou da hora de você se tornar capaz de resolver os próprios conflitos e os próprios problemas. E lembrar, cuidado com os problemas que você carrega, porque muitos desses problemas da sua mochilinha não são seus, são problemas de outras pessoas. O que é do outro, o outro resolve. Se eu puder ajudar e contribuir, que ótimo. Mas o que é meu, o que é do outro, é do outro.